A técnica que a gente vai aprender hoje é o pinte. O pinte nada mais é do que beliscar. A gente precisa somente dos dedos e do barro. Tem outras ferramentas que vão ajudar esse movimento a vocês, mas não é necessário. Então a gente tem a nossa argila, que já está hidratada. Normalmente ela vai estar em um bloco. O que é que eu costumo trabalhar? Eu prefiro ter bolas, porque é a maneira melhor da gente mudar a forma e controlar como mover essa argila. Como é que eu mudo a minha argila de um bloco para uma bola? A única coisa que eu vou fazer é segurar a minha argila, usar a minha mão de forma côncava, deixar esse movimento côncavo na minha mão e espalmar a minha argila nas extremidades até eu ter uma bola. Pronto, aqui eu já tenho uma bola, sem desidratar a minha argila, sem topar muito, só espalmando. E eu vou começar a fazer a minha peça. A técnica que a gente vai fazer hoje é o pinch, que é o beliscão. E é uma das mais antigas e mais simples. A única coisa que vocês precisam é da argila e das mãos. Então, eu vou apresentar algumas coisas que podem ajudar na execução da técnica. A primeira delas é uma placa de madeira porosa. Por que que eu tô usando a madeira? Porque a argila não vai colacar e eu não preciso arrancar ela. Se eu fizer em um plástico ou em outra superfície, eu não preciso arrancar e levar para outro local. A minha argila vai secar aqui. Quando ela secar, ela vai soltar sozinha. Então, uma placa de madeira ajuda. O nosso barbante, que a gente usou só no início para cortar o pedaço. Um cartão de crédito, que pode ser um raspador, se vocês tiverem em casa. Uma ponta seca. Aqui é uma ponta seca de metal, mas podia ser um palito de dente ou um palito de churrasco. E água. Uma vasilha com um pouco d'água para umedecer os meus dedos. O que é que pode fazer essa técnica? Se vocês tiverem uma mesa giratória como essa mesa daqui, ajuda imenso. Porque em vez de eu estar rodando a minha base aqui, eu vou rodar a minha base em cima da mesa, ok? Então, o primeiro passo é fixar a minha argila no centro. Eu faço uma pequena pressão e tá pronta, ok? Outra coisa que eu posso fazer é fixar a minha base de madeira na base, se eu tiver uma base. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um pouquinho de argila, molhar essa argila e eu vou fixar no centro da minha base. Faço um vulcãozinho e faço pressão da minha base aqui em cima. Dessa maneira, a minha base fica fixa na mesa giratória, ok? O que eu vou fazer agora é, eu vou furar a minha bola. Se eu furar assim, não vai ficar no centro. Então, eu tenho que furar com o meu polegar por cima. Quando eu fizer o furo, eu não posso ir até embaixo, porque eu vou fazer um furo na minha peça. Eu vou alcançar mais ou menos o meio e depois a gente vê qual a profundidade que a gente tem na base. Então, eu seguro com uma mão, com outra mão eu perfuro até o meio e retiro o meu polegar. Já tenho o meu furo. Qual se trata o movimento que a gente vai fazer agora? Apertar. Se eu tenho os meus dedos abertos, a argila corre, o que eu faço é fecho os meus dedos e começo. É um movimento muito intuitivo. Por que que a gente faz isso a girar? Se eu fizer esse movimento em um lugar só, eu vou afinar essa parede e fica mais difícil de eu controlar a mesma espessura em toda a peça. Então, a gente faz em simultâneo toda a peça, só movendo com pequenas rotações. E tenta usar a mesma pressão com os dedos, ok? Uma vez que já tá mais aberto, eu vou usar as duas mãos. Girar e apertar. O que vocês vão notar é que parecem rachaduras. Qual é a dica? Dedos úmidos, um pouco de água só e continuo a apertar.
Eu já tenho a minha peça um pouco aberta, eu vou ver quanto tem de fundo. O que eu vou fazer é introduzir a ferramenta até o centro para ver qual a profundidade que eu tenho de argila, ok? Então, eu vou fixar até sentir a madeira e com o meu dedo indicador eu toco na argila, trago os dois jeitos. Essa é a quantidade que eu tenho de argila, é um pouco exagerada para uma peça pequena e eu vou reduzir a metade. Como eu faço isso? Fazendo uma expressão agora somente no fundo. Lembrem que a argila vai encolher e vai ficar mais leve, tá? Então, se vocês têm um fundo fino, o risco dele partir é muito maior. Agora a gente vai para o segundo movimento, que é crescer a peça. O que eu vou fazer é parecido, a diferença é que somente o meu polegar vai subir. Meu polegar vai arrastar sobre os meus dedos. Então, eu tenho os meus dedos e o meu polegar vem até o final. A parede fica parada, eu não puxo a parede, só o polegar puxa a argila. Eu posso trabalhar com uma mão ou com duas mãos, como vocês sentirem mais confiança. E sempre que verem que aparecem rachaduras, um pouco de água nos dedos e sela a peça. Para a parte de fora, se eu não quero ver a posição, as marcas dos meus dedos, o que uso é o cartão. Minha mão protege dentro, criando uma parede, e do lado de fora eu arrasto suavemente a argila de baixo para cima. Mais um pouquinho. E a base eu posso só com os meus dedos deixar um pouquinho mais reta. E assim você tem um pote onde você pode também movimentar as bordas para dentro para mudar um pouco a forma. E já tem um potinho de condimentos, você pode pôr um sal na cozinha, um pouco de açúcar, algum tempero. Ou mesmo virar um pratinho de planta, um vasinho de planta. No final vocês podem ter uma peça assim. Se você muda o formato, ela deixa de ser redonda e passa a ser elíptica. A pressão dos meus dedos. Posso dizer que eu não quero algo redondo. E com a pressão dos meus dedos eu mudo. E faço a forma que eu quero. Se eu quisesse fazer uma ponta aqui de uma jarra, eu já mudaria completamente a forma dela. Então, a base é a mesma, o pinch, que é o beliscão, que é apertar, onde sua ferramenta são os dedos. E você cria uma parede homogênea. E depois o que você faz é decide qual o formato, o que é que vai ser a tua peça. Ou desde o início já tem isso em mente, o que é que quer fazer, e depois só implementa. Então esse seria um potinho, uma molheira, onde eu tenho o biquinho para sair, que é um pouco parecido com o que a gente tem aqui também. Bom, é isso. Vejo vocês na próxima dica, então.